Pessoal, acabei não postando ontem o nosso evangelho. Tive um dia meio corrido. Porém, vamos fazê-lo do mesmo jeito. Hoje, no dia 19, vou fazer o de ontem. Vou postar no YouTube. E aí depois eu acho que vou fazer live à noite. Faço do dia de hoje. Né? Porque a gente tem que fazer esse evangelho diário. Porque é muito bom, velho. Muito bom. Tá sendo bom pra mim porque eu também rezo bastante com o evangelho. E tá sendo muito proveitoso pra mim. Então, sem delongas, né? Vamos dizer que estamos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo, amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis nossas súplicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem um cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pessoal, existem dois elementos nesse evangelho que me tocam muito e é um convite assim, tipo, muito verdadeiro de Jesus aos nossos corações. Primeiro, a primeira coisa é onde eu me encaixo aqui. Em qual figura, em qual ator que está dentro desse evangelho eu posso me encaixar. E particularmente eu me encaixo às vezes no cego, né? Nós nos encaixamos muitas vezes no cego. Existem muitas cegueiras dentro da nossa vida. A cegueira talvez da indiferença, a cegueira da preguiça, a cegueira de não se entregar a Deus, a cegueira, enfim, existem várias cegueiras que nós carregamos, né? Sendo que o cego não teve medo de gritar: Jesus, tem piedade de mim. Ao redor, pessoas repreendiam o cego. As pessoas falavam: sai, para, isso não vale a pena, para. Mas o cego sabia que ele não estava ali pelas pessoas que estavam ao redor dele, mas estava ali por causa de Jesus. E muito legal é que quando Jesus finalmente olha, percebe esse cego, ele pergunta: o que queres que eu faça? Jesus sabia que aquele homem era cego. Era óbvio, dava para ver que aquele homem era cego. Obviamente o cego queria ver, sendo que Jesus pergunta. Ou seja, Jesus nunca vai fazer nada contra a nossa vontade, por assim dizer. Nunca. Ele espera a nossa resposta. Ele espera o nosso pedido. E o cego respondeu: Senhor, que eu veja. Jesus poderia ter curado o cego logo no instante que viu ele. Curei. Não. Mas ele esperou o cego pedir: Senhor, eu quero isso. E aqui, colocando para essa nossa realidade, nos colocando no lugar do cego: Senhor, eu quero ser mais humilde. Eu quero ser mais gentil. Eu quero ter mais paciência com as minhas responsabilidades, ou mais paciência com a minha família. Eu quero ser um ser humano mais dócil. Eu quero viver mais a santidade dentro do meu relacionamento. Eu quero ser fiel
a minha esposa, a meu namorado, a minha namorada. Eu quero mudar de vida. Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse, então enxergue. Novamente aqui eu reitero, muitos evangelhos já falei que quando nós pedimos a Deus com fé, Ele nos dará. E melhor do que isso, mais do que isso, Deus quer nos dar muitas graças e muitas coisas. Então Ele quer que nós peçamos muito a Deus. Essa é a primeira coisa que eu consigo ver nesse evangelho, né? A segunda coisa, e essa eu não tenho como desvincular, porque é meu carisma, né? Lumen, tá aqui o tal do Lumen. Lá dentro da comunidade, o nosso chamado, nosso mistério cristológico. O que é o mistério cristológico, Luciano? O mistério cristológico é uma realidade da vida de Cristo, da vida de Jesus, que meio que sustenta o nosso chamado dentro da comunidade. Ou seja, é um aspecto da vida de Jesus que é o norte, o nosso norte. Nosso norte é isso. Esse é o nosso mistério cristológico. E o nosso mistério cristológico é Jesus que se encarna nos abandonados. Jesus que se encarna nos mais desprezados, nos pobres, nos enfermos, nos feridos, nos que estão marginalizados da sociedade. A nossa passagem fundante, ou seja, a passagem do Evangelho que norteia esse nosso chamado, essa nossa vocação, é Mateus 25, no qual Jesus separa as ovelhas dos cabritos, olha para as ovelhas e fala: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive sede, me deste de beber, tive fome, me deste de comer, estava enfermo e cuidaste de mim, era peregrino e me acolheste, estava em cárcere e me visitastes, né? E aí as ovelhas: mas Senhor, quando nós fizemos isso? Quando nós fizemos isso a você? Em verdade vos digo, quando fizeram isso aos mais pequeninos dos meus filhos, foi a mim mesmo que o fizestes. Esse é o nosso mistério cristológico. Essa é a nossa pedra angular. Jesus que se encarna verdadeiramente nos abandonados. Verdadeiramente. Não é como se fosse, né? Foi meio que a mim que vocês fizeram. Não, foi a mim que vocês fizeram. Toda vez que damos um copo d'água a um irmão abandonado que tem sede, quando demos de comer a um irmão que não tem o que comer, quando vamos, né? Nossa comunidade tem um projeto de ir nas praças e nas ruas, ir ao encontro das pessoas que são marginalizadas, que não tem, que estão às vezes no mundo da droga, às vezes em vários, né? Que não recebem atenção. Porque lá está a nossa riqueza. Lá está a riqueza da igreja também. O pobre, ele é uma figura em que Jesus quer se encarnar, porque é naquela pessoa que existe mais sofrimento. E Jesus, na sua infinita misericórdia, não consegue deixar aquela pessoa sofrer sozinho. Ela se encarna, de tal modo que tudo que eu faço a esse pobre é o próprio Jesus que eu estou fazendo. Por que eu estou falando isso? Porque aqui muitas vezes nós somos cegos, né? E não conseguimos enxergar Jesus no abandonado. E eu me coloco também às vezes nisso. Quantas vezes eu tive impaciência? Quantas vezes eu não olhei para os mais abandonados? Sendo que é o próprio Deus que fala: é neles que eu me encarno. Então que peçamos a Jesus que nós sejamos curados dessa cegueira e percebamos que naquele que sofre, naquele que é abandonado, é Jesus que se encarna lá. E aqui peçamos a graça de pedir a Deus, né? Senhor, que eu não te abandone mais. Que eu não te abandone mais. Não quero mais abandonar o pobre abandonado. Não quero mais virar os meus olhos. Não quero mais viver uma vida de indiferença. Indiferença mesmo. De achar que o mundo está tudo certo desde que tudo aquilo que eu precise esteja suprido. O Papa Francisco ele fala: eu prefiro uma igreja acidentada porque saiu
do seu comodismo e foi às ruas, do que uma igreja, né, que tá tudo bem, mas fica preso na indiferença. E quantas vezes ele já falou, né, que o contrário do amor não é o ódio, mas a indiferença. Existe, meu irmão, existe uma pessoa que sofre, uma pessoa que passa sede, uma pessoa que está perdida. E muitas vezes precisa só de um empurrão, só de um acolhimento, só de um olhar misericordioso, só de um abraço, para que a realidade dela mude. Então que peçamos que Jesus nos cure. Me cure, te cure, cure a nós todos da nossa cegueira. A cegueira aqui que eu falo, a cegueira da indiferença. A cegueira de esquecer que existe várias pessoas que sofrem. Várias pessoas que sofrem. E diante disso, o que é que devemos fazer? O que é que devemos fazer? O que é que Jesus pede hoje? O que é que Jesus nos chama? Tem uma música, inclusive, como é o nome? Emanuel Brolume. É essa música aqui, que fala, né? É muito engraçado, muito legal, né? Essa letra dessa música é incrível. Ela fala: muitos te conhecem glorioso, ou seja, Jesus ressuscitado, sem te reconhecerem na cruz. Por tua graça vou além, ou seja, não é por meus méritos, é por tua graça. Então peçamos, Senhor, me dê a graça de enxergar Jesus nos abandonados. Por tua graça vou além do véu e encontro o pobre Jesus. E aqui que eu estava falando, né? Eu não quero mais te abandonar. Te conheço por inteiro e me ressuscitas. Teu mistério se atualiza no mais pequenino e pobre irmão. Teu nome gravado em cada batida do meu coração, Emanuel. Vivo do encontro da verdadeira explosão, ressuscitado e abandonado, sendo só em mim. Emanuel. Pessoal, se vocês tiverem a possibilidade, eu recomendo vocês assistirem esse documentário aqui, ó, que fala da nossa experiência fundante. Esse documentário aqui, ó. 1h40. Perfeito esse documentário. Ele fala um pouco da nossa experiência fundante. E fala quem é esse Emanuel, né? Emanuel significa Deus conosco, mas quem é o Emanuel? Vale a pena dar uma olhada. Amém? Amém, né, pessoal? Acabei me estendendo um pouquinho, mas é isso. Estivemos reunidos em nome de Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Lembre-se sempre, é mais feliz que faz o outro feliz. Um abraço, pessoal. Beijo.